Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Filosofando em Casa, com o tema The Last of Us e a filosofia. The Last of Us é uma série de jogos que tem conquistado o público desde 2013 e agora se tornou uma série na HBO. Ambientada em um mundo pós-apocalíptico, os jogos seguem a história de Joel e Ellie, enquanto viajam pelos Estados Unidos em busca de segurança e sobrevivência. Mas The Last of Us não é apenas um jogo de sobrevivência, é também uma exploração filosófica da humanidade e da moralidade em um mundo onde tudo está desmoronando. Em essência, The Last of Us é um jogo sobre relacionamentos. A jornada de Joel e Ellie juntos não é apenas de sobrevivência, mas de dependência mútua e confiança crescente. Eles enfrentam escolhas morais difíceis, o que os obrigam a questionar seus próprios valores e a natureza de seu relacionamento. As escolhas que fazem revelam muito sobre seus personagens e o mundo em que habitam. Um dos temas centrais da série é a questão do que significa ser humano. O jogo se passa em um mundo em que a civilização entrou em colapso, deixando para trás um mundo de violência, medo e desespero. Os sobreviventes são forçados a confrontar sua própria mortalidade e a sua própria capacidade para a violência, a fim de sobreviver. Joel e Ellie não são exceção, e sua jornada os obriga a lidar com a questão do que significa ser humano em um mundo de cabeça para baixo. Em última análise, The Last of Us é uma história sobre esperança, em um mundo em que tudo parece ter perdido sentido. A jornada de Joel e Ellie é um testemunho da resiliência do espírito humano. A série nos obriga a confrontar alguns dos aspectos mais sombrios da humanidade, mas também nos lembra do poder do amor, da confiança e da esperança. Além disso, o jogo também apresenta conceitos filosóficos importantes, como a filosofia política de Thomas Hobbes, que enfatiza a importância do poder, da segurança e da necessidade de um Estado, de um soberano absoluto para manter a ordem em um mundo de caos. As ações dos personagens no jogo também podem ser analisados à luz da ética kantiana, que se concentra em agir de acordo com o dever moral e não em busca de recompensa ou interesse próprio. Referências filosóficas: Thomas Hobbes. O jogo aborda a questão de poder, sobrevivência e conflito em um mundo pós-apocalíptico, temas que são centrais na filosofia política de Hobbes. Thomas Hobbes é um filósofo que viveu no século XVII e é mais conhecido por sua obra Leviatã. Em sua filosofia política, Hobbes argumenta que o estado natural do homem é um estado de guerra de todos contra todos e que a vida é solitária, pobre, sórdida, brutal e curta. Para escapar desse estado de guerra, as pessoas devem concordar em entregar seu poder individual a um estado soberano, que tem o poder de manter a paz e a ordem. No jogo The Last of Us, o mundo pós-apocalíptico apresenta um estado extremo do estado de guerra hobbesiano, onde a sociedade e a ordem foram destruídas, e as pessoas lutam para sobreviver em um ambiente hostil. O poder é uma questão constante no jogo, com diferentes facções lutando pelo controle de recursos e território. O protagonista Joel muitas vezes usa violência para proteger a si e aos outros, refletindo a visão hobbesiana de que a segurança e a sobrevivência são as principais preocupações dos indivíduos. Além disso, o jogo também apresenta o conceito de contrato social de Hobbes, em que as pessoas concordam em entregar seu poder individual a um soberano, em troca de segurança e proteção. No jogo, a liderança de um grupo é frequentemente contestada, e os personagens precisam decidir se confiam ou não no líder, e sobretudo, se devem seguir suas ordens. Immanuel Kant. As ações dos personagens no jogo podem ser analisados à luz da ética kantiana, que se concentra em avaliar a moralidade das ações, com base em seu dever e na universalização de suas ações. Segundo Kant, a moralidade de uma ação é determinada pelo seu dever, que é a base da razão na vontade de fazer o que é certo, independentemente das consequências. Em The Last of Us, Joel é confrontado com várias decisões éticas difíceis, como a escolha de salvar Ellie, mesmo que isso signifique sacrificar muitas outras vidas. A ética kantiana enfatiza que é nosso dever agir de acordo com uma moralidade, independentemente das consequências.
Vejamos, Joel pode ser considerado um personagem kantiano? Joel pode ser considerado um personagem kantiano em alguns aspectos, mas não em todos. Por um lado, Joel muitas vezes age de acordo com seus deveres morais, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis e enfrentar consequências negativas. Por exemplo, ele assume a responsabilidade de proteger Ellie e faz o que for preciso para garantir a segurança dela, mesmo que isso signifique sacrificar outras vidas. Além disso, Joel também é motivado por um senso de dignidade e respeito pela vida humana. Ele vê a importância da vida individual e tenta a todo custo proteger Ellie, mesmo que isso signifique colocar sua própria vida em risco. No entanto, em outras situações, Joel age de forma que não seria consistente com a ética kantiana. Por exemplo, ele engana Ellie sobre as circunstâncias de sua missão, o que viola o princípio da universalização das ações, o que exige que as ações possam ser aplicadas a todos de forma consistente. Além disso, ele muitas vezes coloca seus próprios interesses e emoções à frente do bem comum, o que também não seria consistente com a ética kantiana. Em resumo, Joel não pode ser considerado um personagem kantiano, porque seu personagem é complexo e muitas vezes suas ações entram em contradição com a ética kantiana. Martin Heidegger. A noção de ser no mundo de Heidegger pode ser útil para entender como os personagens do jogo interagem com seu ambiente e como eles se relacionam com os outros. Segundo Heidegger, o ser no mundo é uma forma de compreender a existência humana, que envolve a relação entre o ser humano e o mundo que o cerca. Ele argumenta que o ser humano não é apenas uma entidade isolada, mas está sempre envolvido em um contexto de ser, e que essa relação com o mundo é fundamental para a existência humana. No jogo The Last of Us, a relação dos personagens com o mundo ao seu redor é fundamental para a sua sobrevivência. Eles precisam se adaptar a um ambiente hostil e constantemente mudante, procurando recursos e formas de se proteger de ameaças. Além disso, a relação dos personagens entre si é crucial, já que eles precisam trabalhar juntos para sobreviver e alcançar seus objetivos. A noção de ser no mundo também pode ajudar a entender as diferentes perspectivas dos personagens em relação ao mundo. Por exemplo, Joel, que viveu antes do apocalipse, pode ter uma visão diferente do mundo do que a de Ellie, que cresceu em um ambiente pós-apocalíptico. Isso pode afetar a forma com que eles interagem com o mundo e se relacionam com os outros. Heidegger enfatiza a importância da relação entre o ser humano e o mundo e afirma que isso é fundamental para a existência humana autêntica. Nietzsche. A filosofia de Nietzsche pode ajudar a entender The Last of Us de várias maneiras. Vejamos. 1. A crítica à moralidade tradicional. Nietzsche é conhecido por sua crítica à moralidade tradicional, que ele acreditava ser uma conspiração de ovelhas, valores dos fracos que impõem limites aos fortes. Ele argumentava que a moral de escravo reprime a criatividade, a liberdade e a individualidade dos indivíduos. Na série, a moralidade é frequentemente desafiada pelos personagens em situação de sobrevivência, onde a ética tradicional é colocada em segundo plano, em favor da necessidade da sobrevivência. 2. A vontade de poder. Nietzsche argumenta que a vontade de poder é o impulso fundamental por trás das ações humanas. Ele via a busca pelo poder como parte essencial da vida e acreditava que a supressão desse impulso leva à apatia e à fraqueza. Na série, a luta pelo poder e pela sobrevivência é constante, e os personagens precisam lutar pelo controle e pelo domínio sobre o ambiente. 3. A crítica à cultura de massa. Nietzsche argumenta que a cultura de massa ou de rebanho, com sua busca pelo consenso e pelo entretenimento fácil, reprime a individualidade e a originalidade. Ele acreditava que a verdadeira cultura era aquela que refletia a visão única e pessoal de um artista ou pensador. Em The Last of Us, a cultura de massa é inexistente e os personagens são forçados a encontrar seu próprio significado e propósito em um mundo em ruínas. 4.
a perspectiva trágica, o amor fati. Nietzsche também tinha uma perspectiva trágica da vida, argumentando que o sofrimento e a dor eram inerentes à existência humana. Ele via a vida como uma luta constante contra as forças da natureza e da sociedade. Ele acreditava que o verdadeiro herói é aquele que enfrentava sua luta de forma corajosa e sem ilusões. Na série, os personagens enfrentam muitos desafios e perdas. E aqui, a perspectiva trágica pode ajudar a entender sua luta e sua resiliência diante desses desafios. E para terminar, os vagalumes são marxistas? Não se pode dizer com precisão que os vagalumes são uma organização marxista, pois não há elementos claros no jogo que confirmem isso. No entanto, pode-se argumentar que há algumas semelhanças entre a filosofia marxista e as ações dos vagalumes. Marx acreditava na luta de classes e na necessidade de uma revolução proletária para derrubar a classe dominante e instalar uma sociedade mais igualitária. Os vagalumes, por sua vez, lutam contra o regime autoritário e opressor dos militares e buscam instalar um novo sistema de governo que permita maior liberdade e igualdade. No entanto, é importante notar que os vagalumes não têm uma ideologia política muito clara. Eles são mais uma organização de resistência que busca acabar com a opressão e lutar pela liberdade. Além disso, as ações dos vagalumes nem sempre são guiadas por princípios morais ou éticos. E eles frequentemente recorrem a meios questionáveis para alcançar seus objetivos. Por hoje é só. E aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, deixe um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Deixe nos comentários o que acharam e se conhecem mais jogos que abordam temas filosóficos interessantes. Um forte abraço e vitória sempre!